Vida, uma palavra que define que somos, seres que nascem, se desenvolvem e eventualmente deixam de existir. Sempre pensamos em animais e plantas, mas nunca olhamos para sua outra definição, o período compreendido entre o nascimento e a sua morte. Não são apenas organismos biológicos que possuem um ciclo. Sistemas físicos também têm início, meio e fim. Isso inclui o nosso Sol, uma estrela que nasceu e um dia também morrerá. Este é o Gerando Resposta. E este é o ciclo de vida de uma estrela. Antes de todos os processos começarem, existe apenas uma enorme nuvem de gás e poeira pelo espaço. Essas nuvens são chamadas de nuvens moleculares, o berço das estrelas. Elas são extremamente frias e têm massa suficiente para criar milhares de estrelas. Dentro das nuvens há uma guerra entre a gravidade, que tenta puxar o gás para dentro, e a pressão do gás, que tenta empurrá-lo para fora. Enquanto elas estão em equilíbrio, nada acontece. Mas basta uma região ficar mais densa que a gravidade começa a vencer. A partir desse momento, o colapso gravitacional da nuvem molecular começa. O gás é comprimido e quando isso acontece ele esquenta. As partículas se movem rapidamente, causando colisões entre elas, transformando energia gravitacional em energia térmica. Esse aquecimento aumenta a pressão interna, que tenta frear o colapso. O processo não depende só de aquecer, mas também resfriar, para facilitar o colapso. O gás libera calor para o espaço por radiação, ou seja, o nascimento de uma estrela depende do equilíbrio entre aquecimento por compressão e o resfriamento por radiação. Enquanto o colapso continua, o centro fica cada vez mais denso e quente, formando uma protoestrela, o embrião de uma estrela. Ele brilha por conta do seu calor gerado, forma-se um disco onde futuramente haverá planetas. E assim, durante milhões de anos, elas continuam aumentando sua densidade e temperatura interna, e em cerca de 10 milhões de graus Celsius, o hidrogênio se funde e forma um hélio, iniciando a fusão nuclear. A partir desse momento, a estrela nasce. Assim, inicia sua segunda fase de vida. A vida é a fase mais longa e estável da existência da estrela. O que antes era colapso, agora é equilíbrio. No interior da estrela, duas forças continuam agindo: gravidade tentando comprimir a estrela e a pressão interna expandindo a estrela. No núcleo estelar, o hidrogênio está se transformando em hélio, liberando uma quantidade enorme de energia. A estrela vira um sistema que converte energia nuclear em energia térmica e depois libera radiação como luz e calor. Esse estado se chama equilíbrio hidrostático, e é isso que mantém uma estrela viva por milhões e bilhões de anos. Mas, e se a variação? Esse equilíbrio é um autorregulador, ou seja, se a taxa de fusão muda, a temperatura e a pressão também são alteradas. Enquanto houver hidrogênio, a estrela continuará em equilíbrio, entre colapso e explosão. Mas isso não é para sempre. Em um momento, o hidrogênio acaba, a energia não é infinita, não há mais de onde tirar energia. A guerra entre a pressão do gás e a gravidade tem um vencedor. A gravidade domina e o núcleo volta a se contrair, mas o seu fim depende de sua massa. E existem dois principais destinos registrados. Se a estrela tiver baixa ou média massa, como o nosso Sol, ela não terá energia suficiente para iniciar fusões após o hélio. A gravidade comprime o núcleo e a estrela colapsa. As camadas externas das estrelas serão ejetadas no espaço, formando uma nebulosa planetária. E o que restará é uma anã branca, um objeto muito denso do tamanho da Terra, mas com massa parecida com a do Sol. Ela é muito quente, mas sem fusão. Ela esfria gradualmente até só ser resíduo. Mas se a estrela for massiva, o processo continuará. Hidrogênio vira hélio, que vira carbono, que vira oxigênio, até chegar no ferro. Mas a termodinâmica tem um limite. A fusão é feita para criar energia, mas a partir do ferro, a fusão começa a consumir energia. Quando o núcleo é predominantemente ferro, uma explosão colossal acontece, uma supernova. O núcleo colapsa em frações de segundos. Prótons e elétrons viram nêutrons. A explosão é tão violenta que libera mais energia que o Sol emitirá em sua existência.
O que sobra depende da sua massa novamente. Ou surge uma estrela de nêutrons, um objeto de massa do Sol, mas numa esfera de 20 km, ou um buraco negro. Se a massa for extrema, nem mesmo a força dos nêutrons será suficiente. A gravidade vencerá de novo, onde a gravidade é tão grande que nem mesmo a luz consegue escapar. Uma estrela nasce do colapso gravitacional. Vive em equilíbrio entre a gravidade e a pressão do gás, e morre quando o equilíbrio se quebra. E em todas as fases, a sua história é guiada pela transformação de energia. No fim de tudo, há sempre um começo de uma nova história. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar o seu like. Esse é o Gerando Respostas, aqui você pergunta e o engenheiro de energia responde. Obrigado e até a próxima.